eu sou o Felipe Mendanha. Eu sou o Paulo Almeida. A gente vai apresentar a resolução do exercício passado pela prova 2 do motor PT6A34, né, da Pratt & Whitney, e já estamos aqui com o esquema, né? A gente já vai começar direto com o esquema e o porquê disso já iremos explicar dos 6 pontos que nós adotamos. Primeiramente, eu quero falar que adotamos, né, a gente já sabe que isso aqui é um motor turbo-hélice de fluxo reverso, então achamos uma tese de conclusão de curso da Kimberly de maio de 2018 que trabalha em cima desse motor e avalia o desempenho do motor, né, de forma bem semelhante ao desempenho, né, de um motor turbojato. Portanto, modelamos esse exercício, né, do desempenho térmico do motor turbohélice como um exercício resolvido por um desempenho de motor turbojato. Portanto, temos aqui o ponto 1, a entrada de ar, logo na frente, passa aqui no compressor, né, aqui tem um ponto de estagnação, consideramos um difusor aqui, então temos um ponto de estagnação aqui. No ponto 3 é a saída do compressor, né, isentropicamente, os dois são isentrópicos, né, do 1 para o 2, 2 para o 3. Temos no ponto 4 a combustão, e no ponto 5 a saída da turbina, e o ponto 6 a exaustão dos gases. Né, certo disso, a gente viu pelo trabalho da Kimberly que é viável analisar o motor turboprop como um turbojato, visto que os seus desempenhos são bem semelhantes, são bem similares. Isso está na página 27. Além disso, obtivemos também dados, né, do trabalho dela, a eficiência da queima de combustão do nosso combustível, né? Temos também o esquema do motor turboprop. A gente montou os pontos, mas a gente utilizou o esquema nesse trabalho. Também adotamos as velocidades em todos os outros pontos, né, do ponto 2 até o ponto 5, como velocidades nulas, tendo apenas velocidade no ponto 1 e 4. Lembrando também que é um motor, estamos modelando como motor turbojato ideal. Aqui nos dados do Juliano, né, que vimos no vídeo, é um motor PT6A34, que ele nos deu a razão de pressão, né, que é a razão de compressão aqui. Eles nos deu a velocidade cruzeiro, o combustível utilizado, né, e a potência de eixo nominal. Aqui utilizamos, né, no site da NASA, dados para modelar a pressão e temperatura atmosférica, né, dentro do teto de voo de cruzeiro que obtivemos nesse site, né, que já corrobora com a velocidade de cruzeiro que o Juliano nos passou, que é 340 km por hora. Então, é um site confiável, avaliamos assim, porque os dados corroboram com o vídeo do Juliano. E obtivemos aqui o teto de voo, então, para poder modelar a nossa pressão em 1 e temperatura em 1. Aqui, nesse artigo de revista, obtivemos dados, né, do nosso combustível, como densidade e o poder calorífico. Na fonte 6, obtivemos a temperatura, né, da câmara de combustão, né? Tá aqui o vídeo e o link para vocês averiguar isso dentro de um motor turboprop de fluxo reverso. Então achamos bem semelhante, bem aproximado à temperatura e decidimos utilizá-la como uma base de dados. Aqui temos um esquema, né, que explica o funcionamento desse tipo de motor, né, assim como no vídeo. Temos aqui os dados do XFR5 para corroborar com os dados que utilizamos na NASA, e ambos estão bem corroborativos. Temos então aqui as primeiras variáveis que nós definimos por essas literaturas. Então, definimos já o ponto 1, pressão e temperatura, já temos o estado termodinâmico, ponto de estagnação, entropia ideal, né? Obtivemos a entalpia em 2 a partir, né, da relação entalpia-velocidade, né? A primeira lei é aplicada no difusor, entalpia em 1, velocidade em 1. Obtivemos, então, entropia em 2, entalpia em 2, a partir temos o estado termodinâmico do ponto 2. A ponto 3, temos a razão de compressão e temos também a entropia ideal, porque é um compressor.
Então, a partir desses dados, então calculamos, definimos então o estado termodinâmico do ponto 3. O ponto 4 tem temperatura de 700 graus, já mencionado, e o ponto 4, a pressão do ponto 4 é igual ao do ponto 3, adotado na literatura. Definimos então assim o estado termodinâmico do ponto 4, a saída da turbina é isentrópica. Então, já temos primeiramente a entropia de 5, mas para calcular a entalpia de 5 montamos um sistema um sistema de equações para poder resolver. Temos a velocidade em 6 que está faltando e a entalpia em 5 que está faltando. A gente montou isso baseado na primeira lei da termodinâmica no bocal, né? A gente está baseando em um turbojado, então achamos válido aplicar isso. Baseado nisso, utilizamos a energia propulsiva, né, já de 750 HP, que obtivemos no Juliano, para definir a força, porque já temos a velocidade e a energia propulsiva, definimos a força. Então, temos uma equação, já tem a vazão máxima aqui, e a velocidade em 6. Então, precisamos de mais equações para definir a vazão máxima. Então, utilizamos o trabalho da turbina igual ao trabalho do compressor, para, então, essas vazões máxicas, esse sistema de equação e variáveis fecharem, então, dar a nossa vazão máxima e a velocidade em 6 e a entalpia em 5. A partir disso, o meu colega vai falar como que foi adotada a primeira lei da termodinâmica, né, nesses pontos, e o porquê, que é assim. Isso. Só antes disso, eu quero ressaltar 2 pontos. Primeiro, a potência da turbina é equivalente ao módulo da potência do compressor, e a gente pode dizer isso porque a gente está considerando como um ciclo ideal. Além disso, todas as velocidades, com exceção da velocidade no ponto 1, que é a de entrada, e a velocidade do ponto 6, que é da exaustão, é igual a 0 que a gente fez. Igual foi feito em sala para simplificar o exercício. Bom, dito isso, a gente partiu para calcular a primeira lei nos elementos, e a gente começou calculando no compressor. Inicialmente a gente tinha feito a vazão máxima igual a 1 para conseguir fazer esses cálculos, mas no final a gente conseguiu, igual na aula, obter a vazão máxima nova, a vazão máxima real. A gente fez MH2, que é o ponto de entrada, igual a MH3, que é o de saída, mais o trabalho do compressor. Para a turbina, a gente fez o MH4, que é a entrada, igual a MH5, mais trabalho da turbina. Depois, para calcular o QH, a gente fez a vazão máxima, que multiplica o H4 menos H3. Tendo o QH, a gente consegue calcular a massa de combustão utilizando o poder calorífico que a gente obteve na revista de Química, que tem a fonte acima. Essa massa de combustível está em quilos por segundo, logo mais vamos transformar para quilos por hora, como solicitado no exercício. Temos o QL, né? Que é a massa vezes o H6 menos H1, que a gente está considerando um ciclo Brayton aberto. Mas se a gente considerasse fechado, mesmo sem o ar entrando depois saindo para o meio aberto, a gente considera que ele está saindo no ponto 6, que é a exaustão, e está entrando de volta no 1, que é a sucção do ar. É a entrada de ar no nosso motor. Isso. A nossa potência cinética, que é igual a massa vezes o dV, que no caso é a velocidade de saída no ponto 6, menos a velocidade de entrada no ponto 1, ao quadrado, dividido por 2.000. E no caso é 2.000 e não só 2, porque a gente está calculando em kilowatts e não em kilojoules. Depois disso, a gente calcula as razões de energia, que como foi pedido no exercício. A razão de energia propulsiva é basicamente a potência de propulsão. A potência de propulsão dividida por QH. Depois, a razão de energia liberada dos gases é QL por QH. A fração de energia cinética é a energia cinética sobre QH. E depois disso, a gente fez o somatório dessas três, e como esperado, deu igual a 1, como vocês podem ver no final do solutions aí, é igual a 1. Depois disso, a gente partiu para calcular a vazão máxima por hora, como foi pedido do M-combustível, do M-com. A gente começou usando a densidade de 810 que a gente obteve da
da revista de Química. A gente dividiu a massa de combustível que a gente já tinha pela densidade e multiplicou isso por 3.600. Temos, então, a vazão volumétrica por hora, e a gente também converteu, né, em quilos por segundo para quilos por hora a nossa massa de combustível. Então, temos aqui 484,7 kg por hora de massa de combustível. Vazão de combustível, no caso. E temos também o volume de 0,5984 metro cúbico por hora. Isso equivale a 598 litros, como pedido no exercício, por hora. Certo? Temos aqui agora... Depois disso, a gente calculou o Mach da velocidade de cruzeiro, como foi pedido, através dessa fórmula. Lembrando que tanto a velocidade do som quanto o K quanto o R dessa fórmula dependem da temperatura. E essa temperatura que a gente utilizou foi a da NASA para altitude, para altitude do teto de operação da aeronave EBM 111 Bandeirantes. E por isso a gente calculou então o número de Mach da velocidade de cruzeiro, que era o que queríamos, conforme solicitado no exercício. O K é a nossa razão de calor específico. Temos o R aqui em função, então achamos o valor de Mach igual a 0,3. Array. A gente começa destacando que o nosso Mach deu 0,3, que está aqui. Aqui a gente tem a pressão e temperatura em 1. Como vimos, o ponto de estagnação, a pressão e a temperatura aumentaram. Após a compressão, a temperatura e a pressão aumentaram. A temperatura no ponto 4, que está na combustão, é igual ao do ponto 3. Temos a temperatura de 700 graus Celsius. A pressão permaneceu igual, né? Como eu falei. E temos aqui a pressão de ponto 5, que é a saída da turbina. A pressão cai e a temperatura também cai. Logo no bocal, isentropicamente, temos a pressão de 6 igual a pressão de 1, porque está na pressão atmosférica. E a temperatura também caiu, né, conforme esperado aqui pela primeira lei no bocal, né, conforme podemos ver aqui e pelo nosso código que foi operado. Aqui temos o diagrama TS, né, ele se comportou dessa forma nesses pontos por causa das vazões, né, por causa da velocidade. Então tem esse comportamento tanto nesse daqui quanto os que a gente rodou em aula. E temos aqui um diagrama TS desse ciclo do turbojato ideal Brayton, né? Então comportou de forma idealmente correta, né? Conforme podemos averiguar aqui, né? Entropia ideal, né? E aqui, né, a pressão constante e aqui entropia ideal novamente, né? Dos pontos 4, 5, 6, 1, 2 e 3, pressão constante, aumentou a temperatura por causa da combustão. Está aqui o nosso ciclo TS. Então é isso, muito obrigado.